Olá, estudantes do ensino médio do segundo ano de todo o estado de Pernambuco. Fiquem à vontade no melhor programa educacional do Brasil, o EducaPE. É isso, nós estamos chegando aqui à nossa última aula do tema ginástica, ok? Mas eu tenho informações importantíssimas aqui para apresentar a vocês. Fiquem atentos, porque esse tema é de suma importância para a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre o nosso corpo. Olha que tema interessante. As alterações corporais promovidas pela ginástica e a importância de manter-se saudável. Qual será a importância de manter-nos saudáveis? Você já se perguntou se os hábitos que nós temos colaboram para termos uma qualidade de vida legal? Já se perguntou se aquilo que a gente come, se o que a gente bebe ou as ações que nós temos em nosso dia a dia é importante para manter uma qualidade de vida estável? Você já pensou nisso? Que às vezes nossos hábitos não colaboram para termos uma vida saudável? Então vem para cá que a gente vai aprender um pouquinho a respeito do nosso corpo. Primeiramente, nós vamos entender aqui que a vida ela é composta de algumas fases. São 4 as fases da vida. Primeira infância, segunda infância, adolescência e a fase da maturidade, que compreende a fase adulta. Qual é a primeira fase da vida aí? A gente chama que é a primeira infância, os 5 primeiros anos de vida. E a fase da segunda infância, dos 6 anos até você chegar ali à puberdade, à maturação, início da adolescência. E quando chega aí a terceira, a partir dos 10 anos, vai até o 18, quando chega a fase da maturidade, que você não tem mais, pela sua questão cronológica, o desenvolvimento ou o crescimento do seu corpo. Algumas pessoas podem crescer até 20, 22 anos, mas é uma questão de predisposição de genética. Mas o certo mesmo, cronologicamente falando, o indivíduo ele chega à fase adulta aos 18 anos de idade, tá certo? Já fez aí o processo maturacional do corpo. Mas o interessante é o seguinte, no processo de maturação, que vai dos 10 até os 18 anos, acontecem diferentes transformações em nosso corpo ao longo dos anos. Transformação em todos os níveis, físico, mental e social. Acontece nesses 3 níveis as transformações. Então é uma confusão terrível. Se você perceber, a sua vida como adolescente é diferente de quando você era criança. Se você observar seu corpo como adolescente, ele é diferente de quando você era criança. Então as transformações, elas são nítidas nessa fase da vida. Mas aí vem grandes responsabilidades com essas transformações. Porque a gente passa a não ser criança, também não somos adultos, mas temos responsabilidades enquanto fase de vida adolescente. Temos responsabilidade. Então essa fase é uma fase crucial, é uma fase de escolhas, é uma fase de decisão, é uma fase de implicações, de perguntas, é uma fase de questionamentos sobre o futuro. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? E eu quero aproveitar para te dizer o seguinte, é uma fase também que a gente lida com as transformações corporais relacionadas à nossa musculatura, né? Ao músculo do nosso corpo. Mas também vem uma questão social envolvida aí, porque o que a gente faz, às vezes a gente busca aplausos, e é justamente a partir daí que a gente precisa ter cuidado, porque é nessa fase que acontecem as complicações psicológicas, devido ao afastamento ou a falta de alcançar aquilo que a gente pretendia enquanto adolescente. E hoje existe uma febre muito grande no meio dessa fase de vida, que é justamente a popularidade, se tornar popular entre os colegas. E essa popularidade, ela tem adoecido muitos adolescentes, porque às vezes não tem essa perspectiva alcançada e se isola. Então, como é que eu posso cuidar disso? Eu posso cuidar sendo uma pessoa mais particular aos meus desejos.
particular aos meus sentimentos. Não é egoísta, é uma pessoa que valoriza a si próprio, é diferente, tá? O egoísmo é aquela pessoa que só pensa em si, nas questões prioritárias, nas questões da vida. Mas eu estou falando de você se aceitar, de você amar a si próprio, né? De você gostar de você mesmo. Estou falando disso, de não buscar apenas holofotes. É importante a gente buscar atenção, buscar estar bem no meio da galera, no meio do povão ali, no meio da nossa amizade, sim. Mas isso não deve ser um parâmetro primeiro. Não devo buscar primeiro aplauso. Eu devo buscar primeiro a minha satisfação. Então essas coisas vão acontecendo ao longo do meu desenvolvimento. Se eu tenho esse parâmetro comigo, então eu não vou ter problema com o meu corpo, eu não vou ter problema com a minha vestimenta, eu não vou ter problema com a minha etnia, eu não vou ter problema com o meu cabelo, eu não vou ter problema com o meu sapato, enfim. Se isso acontecer comigo, eu não vou ter problema com nada que está ao meu redor, porque é uma coisa que produzi ao longo da minha vida. É uma coisa que eu busquei com muita satisfação ao longo da minha vida. Então, o que as pessoas pensam, aquilo que eu conquistei, não é devido dessas pessoas, porque foi uma coisa que eu busquei para mim. Agora, se eu busco com parâmetros de segundos, ao olhar das pessoas, então eu posso me frustrar, porque nem sempre as pessoas aplaudem aquilo que eu faço. Às vezes as pessoas até atrapalham o meu caminho. Então, eu preciso pensar em executar por minha satisfação. Por que eu busco tirar boas notas na escola? É para ver aplausos dos professores? É para ver aplausos dos meus colegas? Eu tenho que tirar notas boas porque eu vou me satisfazer, eu vou me sentir bem. Eu sei que eu vou ter melhores oportunidades em relação ao mercado de trabalho, em relação à universidade. Não é por aí que eu devo percorrer. Agora, se tiver aplauso, bem. Se o professor me aplaudir, se os meus colegas fizerem isso, tudo certo. Mas que não seja esse o meu parâmetro. Porque pode acontecer de você ter boas conquistas e ninguém aí se importar ou reparar nessas conquistas suas. Então a gente precisa justamente ter essa linha tênue aí, esse equilíbrio de saber que eu preciso buscar os meus propósitos, os meus objetivos, principalmente físicos, mas não com a intenção de mostrar, mas com a intenção de satisfação pessoal, por saber que aquilo é importante para a minha qualidade de vida enquanto pessoa. E aí tem uma questão importante aí, que quando nós estamos chegando no processo de maturação, diversas alterações elas vão acontecer ao longo da nossa vida. E aí essas transformações, elas precisam ser encaradas com responsabilidade. Elas precisam ser vistas como algo também importante na nossa vida. E a partir desse parâmetro, eu preciso jogar justamente as práticas corporais. Por que é importante eu jogar as práticas corporais nesse parâmetro aí de vida, que vai do desenvolvimento do ser humano na adolescência? A gente chama de estirando o crescimento. Eu estou crescendo, né, na adolescência. Então, por que é importante dar conta de situações importantes nessa fase da vida? Na atividade física, por exemplo. Porque é justamente nessa fase que a gente vai instalar os hábitos de vida. Eu vou instalar os hábitos de vida nessa fase. A minha fase adulta, ela vai depender muito daquilo que eu construí ao longo da minha primeira, segunda, terceira e a fase da adolescência. Vai depender muito disso, aquilo que eu vou ser enquanto adulto. Então, eu tenho que buscar melhorias nessas fases de desenvolvimento para ser um adulto mais saudável. Não saudável apenas no meu corpo, ser um adulto saudável, responsável, ser um adulto que tenha um bom equilíbrio emocional, ser um adulto que tenha uma boa condição corporal, ser um adulto que tenha um bom relacionamento social com as pessoas. Então, eu tenho que buscar esse desenvolvimento para chegar numa fase adulta com uma excelente qualidade de vida, não é? Mas se eu, ao contrário, não busco ter boa qualidade de vida nessa fase, por exemplo, dormir tarde da noite, me alimentar mal, não tomar água, não fazer atividade física, né? Então isso aí, somando nessa fase de desenvolvimento, eu vou ter um problema na minha fase adulta, porque aí as doenças, elas se instalam
com mais facilidade, principalmente por volta de uns 30, 35 anos de idade. Então eu preciso aí ter atenção nesse momento aí de desenvolvimento da minha vida, segundo ano, certo? Vocês estão numa fase de busca por academia, segundo ano, mais ou menos aí 15 para 17 anos, 16 anos, é a turma aí da idade média de vocês, é busca por academia, pelo corpo, mas isso deve ser um parâmetro importante, mas não essencial. A busca pela qualidade de vida, a busca pela saúde deve ser mais importante do que essa busca por um corpo perfeito, né? Porque o corpo perfeito é para você. O corpo perfeito seu talvez não seja o do outro. Então a gente não pode medir um corpo perfeito por um parâmetro midiático. A gente tem que medir por uma questão pessoal, por uma questão hereditária também. Porque às vezes eu treino bastante, mas não adquiri aquela densidade muscular que eu desejava, que eu vi lá num filme de tal, que eu vi na novela tal, que eu vi no meu primo tal, que eu vi em família. Não, eu preciso ter uma consciência de que eu tenho uma individualidade biológica, né, pessoal, e que meu parâmetro muscular vai depender também da minha herança hereditária. Então, treinar não está relacionado apenas a ganho de hipertrofia muscular, mas também está relacionado à qualidade de vida. Então, treine, faça atividade, busque ter um bom condicionamento físico, mas sabendo que a qualidade, que a saúde deve ir junto e deve ir primeiro do que a questão da imagem externa, certo? Corporal. Belezinha? Então, vê só aqui. Como eu disse para vocês, um corpo sarado é uma busca intensa hoje na sociedade atual. Não tem como. Você vê que as academias de ginástica aí são lotadas de pessoas. Tanto a academia privada quanto as academias públicas. Nós temos academias de ginástica públicas em nosso estado aqui e também em nossa região, Recife, em região metropolitana. Mas a busca desse povo, justamente o que eu falei para vocês, visando a questão muscular, né? Às vezes visando apenas a questão estética. Então eu preciso realmente buscar, mas tenha um olhar bem carinhoso para a questão da qualidade de vida. Tenha um olhar carinhoso para a questão da saúde, porque quando a gente faz atividade, tudo em nosso corpo funciona bem. Tudo, pulmão, coração, cérebro, células epiteliais, né, sistema digestório, todo o nosso sistema orgânico funciona de uma forma muito incrível quando eu estou fazendo atividade física. Evitar doenças é muito importante. Então, as doenças metabólicas, elas existem, é uma realidade e acometem milhares de pessoas no planeta, certo? Milhares. E uma das formas de prevenir é a prática de atividade física regular, tá bem? E aí vamos pensar o seguinte, tá certo? Então, saúde é só não adoecer, é isso? Saúde é só ausência de doença. Não, saúde não é só ausência de doença, mas a atividade física é um parâmetro. Mas a ausência de doença não significa que você esteja saudável. Porque olha aqui para a tua tela o que diz aqui. Saúde envolve diversos aspectos da vida do ser humano, como saúde mental, qualidade de vida, relação saudável de diversas ordens, trânsito familiar, trabalho, relação saudável do homem com o ambiente. A saúde está condicionada a diversos fatores determinantes na sociedade. Então não é só uma questão de saúde pela atividade, mas tudo o que faz parte do seu entorno está relacionado a uma boa qualidade de vida. Então quando ele fala ali, ó, está bem com a família, está bem no trabalho, tem segurança pública, né, adequada, saneamento básico, moradia, né? Quando fala trânsito ali, tanto na questão de transitar em relação à nossa região metropolitana, quanto em relação ao curso da vida. Trânsito, tanto no conotativo quanto no denotativo também ali, a questão do trânsito. Então, a saúde está relacionada a tudo que envolve a nossa vida. Se eu tenho atividade física regular, mas não tenho um bom relacionamento familiar, não tenho um trabalho que me mantenha, né? Tenho problemas de estresse diários, então a minha qualidade de vida não vai ser legal. Não é só a questão de atividade, né? Tem toda uma questão social envolvida aí nos nossos relacionamentos para termos uma boa
qualidade de vida. Mas por que será que nós adoecemos? Por que será que nós adoecemos? Você pode dizer por que é que nós adoecemos? Existem vários motivos porque nós adoecemos. Olha aqui para mim, deixa de fazer tudo que você está fazendo agora e olha aqui o que eu vou dizer para você. Nós adoecemos por diferentes motivos. E olha aqui os motivos. Acidentes, porque tem coisa que a gente não consegue evitar, tá certo? Tem coisa que acontece com a nossa vida que a gente não consegue, é inesperada. Você pode ser um atleta de alto rendimento, aconteceu um acidente, infelizmente entrou a doença na sua vida ou na minha, se acontecer comigo também. A má alimentação também faz com que a gente adoeça. O tipo de coisas que você ingere, os hábitos nocivos à saúde, como o quê? Eu vou dizer, o alcoolismo, tabagismo, entorpecentes e outras coisas que fazem mal ao nosso corpo, né? E aquele negócio, beba com moderação. Beleza, o bom é que você não tome nada de bebida alcoólica. Você pode até tomar, se você quiser. Mas eu, como profissional da área de saúde, eu não indico a você que você ingira. Prefira outras bebidas que não tenham álcool, tá certo? Mas se você tomar, é uma questão pessoal. Também a gente não pode invadir aí a questão particular das pessoas. Mas eu tenho que explicar para você, que está me ouvindo, que o alcoolismo ele é nocivo à nossa saúde, tá certo? Eu preciso explicar para você que o tabagismo ele é nocivo à nossa saúde. Preciso explicar que as drogas destroem a nossa saúde, mesmo se for uma realidade na vida de quem está me escutando, mas eu preciso falar porque é importante para a qualidade de vida de todos nós, tá certo? Desprezo às vacinas na infância e periódicas, né? Aquele cartãozinho ali, ó, e a gente tem que ir ao posto para atualizar. A gente precisa fazer aquilo ali também, tá certo? E também a hipocinesia. Que danado é isso? Hipocinesia é a falta de atividade física. É ficar parado. Professor de física, continua você na escola. Cinética. Cinética é o quê? É movimento, né? Hipo vem de quê? Baixo. Baixo movimento. Existem doenças que vêm porque a gente não movimenta o corpo. E aí não tem produção hormonal, não tem liberação de endorfina, de serotonina. Aí passa a ser uma pessoa mais triste, mais depressiva. Por quê? Porque falta estímulo orgânico através dos hormônios durante a atividade para poder ter tornar uma perspectiva melhor de qualidade para mim. Outra coisa importante, olha aí, quando eu falei para você, nessa questão da qualidade, entra aí a importância, né, de nossos órgãos internos, de como a atividade ela traz benefício para nós. A nível cerebral, ajuda a melhorar a oxigenação das nossas células cerebrais, tá certo? Aumenta o alto nível de funcionamento das mesmas, ativa essas células, nos dando a capacidade de informações. Olha que legal. Se eu sou uma pessoa que esqueço muito, aqui fala uma pessoa que... Pensa em alguém que esquece demais. Sou eu. Se eu colocar esse meu passador que está aqui na minha mão ali na frente, eu não lembro mais onde eu botei. Eu esqueço demais. Então, veja, se é uma pessoa que esquece muito, fazer atividade para poder irrigar esse cérebro de oxigênio, para se tornar uma pessoa menos esquecida, certo? Ativar esses neurônios, né? Através da atividade física, muito fósforo, né? No cérebro para poder ter mais poder de concentração. Então, a atividade ela é um parâmetro importante para coisas que a gente tem de dificuldade hoje, que pode ajudar-nos no futuro. Precisamos ficar alerta, a atividade nos deixa pessoas mais alertas, aumenta a concentração de oxigênio, não é? Evita doenças graves como Alzheimer, Parkinson, acidente vascular cerebral. Então, existe aí a prevenção das doenças por meio da prática de atividade física. Então, vamos prevenir. Mas, professor, eu conheço pessoas, ou tem gente na minha família que já tem esses problemas. Pode fazer, pode não, deve.
porque aí a qualidade de vida dessas pessoas vai melhorar, vai reduzir os efeitos colaterais desses problemas, porque o Parkinson, o Alzheimer e o acidente vascular cerebral são doenças que a gente chama de neurodegenerativa, ou seja, o que é uma doença degenerativa? É aquela doença que aos poucos vai enfraquecendo o nosso organismo até que nós chegamos à questão da morte, não é? É uma realidade na vida de todos nós. Mas se eu sou uma pessoa que tem uma boa qualidade de vida, eu vou reduzir esses efeitos colaterais. Então, alguém que tem Alzheimer, que tem Parkinson e que tem outros problemas relacionados à questão neural, se fizer atividade, vai reduzir, né? Não quer dizer que vai curar, mas vai reduzir esses danos relacionados aos efeitos colaterais da doença. Então, é importante, sim, que se faça uma atividade. É claro, agora prescrita por um profissional, acompanhada por um profissional, o tipo de atividade que essa pessoa vai fazer, porque você sabe que essas duas primeiras doenças ali estão ligadas muito à questão motora, então tem que ser uma atividade que não venha demandar muito de sobrecarga sobre o corpo das pessoas. Uma hidroginástica, por exemplo, seria muito legal para quem tem problema aí de coordenação motora, né? Acidente vascular cerebral também. Então, essas atividades que não demandam muita sobrecarga sobre o corpo são as atividades que são mais indicadas para pessoas que estão nesse nível aí de problemas degenerativos. Mas, enfim, cada pessoa tem a sua personalização, cada pessoa tem a sua particularidade. Então, por isso que é bom procurar um profissional qualificado para estar prescrevendo o exercício, tá certo? Outra coisa importante, a nossa pele aumenta a produção de colágeno e a gente vai ter redução aí, né, na questão do envelhecimento, tá certo? Então, descanso adequado, muita hidratação, banho de sol, boa administração do tempo, desenvolvimento espiritual. Tem gente que acredita que desenvolver uma vida espiritual faz parte também da qualidade de vida. A atividade física, uma alimentação equilibrada e conforme a patologia da pessoa, né? Porque às vezes eu tenho algum problema relacionado ao organismo e não posso comer qualquer tipo de alimentação, por exemplo, hipertenso, tem que reduzir drasticamente a quantidade de comidas com sódio, né? Então, depende aí da alimentação e do público que está sendo buscado aí, né? Então, vamos aqui responder rapidinho a essas perguntas. Verdadeiro ou falso, né? Saúde e ausência de doenças? Falso, né? A gente já estudou isso que saúde não está relacionada apenas à ausência de doenças. A hipocinesia é uma das causas do adoecimento? Verdadeiro, né? A hipocinesia é a baixa, né, quantidade de movimento ou não, a não movimentação corporal. Luz solar é importante por conter vitamina A, importante na produção de cálcio nos ossos. Falso, é vitamina D, tá certo? Durante o exercício, o cérebro estimula a produção de neurônios antidepressores. Verdadeiros. A saúde está ligada a um conjunto de fatores que envolve a vida humana? Sim. O exercício estimula a produção de colágeno, importante no fortalecimento coronariano? Falso, tá certo? A produção na questão da pele. As doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e acidente vascular cerebral podem ser prevenidas com a prática regular de atividade física? Verdadeiro, tá certo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse momento importante que a gente preparou para vocês. Um abração e até a próxima aula, se Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.